O desembargador aposentado Sebastião Coelho, em live transmitida pelas redes sociais, defendeu que a população enfrente o medo que vem sendo imposto através de medidas ditatoriais e expresse suas demandas. O desembargador lembrou uma série de medidas que foram utilizadas para intimidar a população e disse: tudo isso se traduziu em medo. Hoje as pessoas têm medo e é justificável, e eu quero propor que vençamos o medo. É justificável o medo porque qualquer um pode ser colocado em um desses inquéritos e a Polícia Federal bater na porta no dia seguinte para buscar o pensamento das pessoas, os celulares. Parece que tem uma atração fatal pelos celulares, para ir pescando se tem alguma coisa lá, enfim. O medo está instalado no país. O desembargador enfatizou que até há pouco tempo as pessoas estavam confortáveis em defender os seus valores. Coelho disse: a alegria das pessoas, vocês lembram? As pessoas na rua, bandeira do Brasil, idosos, crianças, a nossa pátria, defender a nossa pátria, as famílias, os costumes, a propriedade privada. Todo mundo continua com esses mesmos anseios, mas tem medo de externar. Fiquei estarrecido ao ver o depoimento do coronel Jean Lauan na CPI do dia 8 de janeiro. Dava para ver, sentir na alma daquele homem a angústia. Nós, que temos experiência de interrogatório, era claro que aquele homem, aquele coronel, ele mostrava um temor absoluto. Fiquei com muita pena daquele cidadão. Estava claro que ele queria falar outra coisa. Foi chamado de mentiroso, de covarde. Para uma pessoa de honra, tem coisa pior? É como dizer que a pessoa não vale nada. Sebastião Coelho explicou que o coronel tinha o direito de responder às ofensas que lhe foram dirigidas. As palavras dos parlamentares, que chamaram o coronel de covarde, estão tipificadas no artigo 140 do Código Penal. É uma injúria. Ele poderia ter respondido. Não poderia ser preso? Existe uma figura no direito penal chamada retorção. Se você recebe uma ofensa e responde na mesma hora com outra ofensa, não é crime. Poderia ter sido preso por desacato? Poderia, pois estamos vivendo na época do arbítrio, mas quem desse a voz de prisão iria responder por abuso de autoridade. O desembargador aposentado convidou a população a se manifestar e cobrar os parlamentares por ações efetivas. Temos de perder esse medo e lutar para mudar a justiça. Como podemos fazer isso? Nos manifestando. A mídia internacional precisa ver. Então eu quero fazer um convite. Quero convidar Jair Messias Bolsonaro a liderar novamente as manifestações de rua para mudar o nosso sistema judicial. Desde a investidura no cargo, que não está correta, a Suprema Corte do Brasil ser composta por indicações políticas ou de amigos, não está correto. Temos de fazer uma mudança geral nisso. STF julgar senadores e senadores julgarem STF, isso precisa ser mudado. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas.
A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 24 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor, Benedito Gonçalves, impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Quem assistiu às sessões do TSE viu os votos. O ministro Alexandre de Moraes falou que, olha, nós já tínhamos advertido em 2021 ao Bolsonaro, numa ação dele mesmo, de que tomasse cuidado, porque se repetisse seria. Dizendo, olha, nós já advertimos, já ameaçamos lá atrás, e agora estamos executando. A ministra Carmen Lúcia chegou a dizer que mexer com o ministro do Supremo é mexer com a corte. Como? Se nós criticarmos, por exemplo, o ministro porque foi para a televisão dizer que eu estou criticando, e não estou criticando a corte. O ministro a Gilmar Mendes foi no programa de televisão, como é uma TV pública, eu vou falar, foi no Roda Viva da TV Cultura, e disse que houve sim interferência do Supremo Tribunal Federal quando no episódio, tristemente, da Covid. Não é? Falando em Covid, vocês lembram que o Supremo disse, olha, os prefeitos e vereadores podem fazer, eles têm autonomia, e nós vimos o que aconteceu, os abusos que aconteceram. Não é? Muito bem. Finalmente, nós temos o ex-presidente Bolsonaro inelegível, não sei se ingressará com recurso lá no Supremo Tribunal Federal, mas a chance dele é reduzidíssima. Eu não tenho a menor esperança de que ele consiga, a menor plausibilidade. Então, tudo isso daqui, para chegar no tema do nosso bate-papo, se traduziu em medo. Hoje as pessoas têm medo. Eu converso com as pessoas, falo, olha, e é justificável o medo. Nós temos aqui, eu quero propor que nós vençamos esse medo. É justificável o medo. Por quê? Porque qualquer um pode ser colocado num desses inquéritos que eu me referi anteriormente e a Polícia Federal bater a porta no dia seguinte para buscar o pensamento da pessoa, para buscar os celulares. Parece que tem uma atração fatal por celular, né? Vamos pegar o celular das pessoas para ver uma coisa, para ir pescando se ele tem alguma coisa lá, enfim. Então, esse medo, ele está instalado no país. A alegria das pessoas, vocês lembram? As pessoas na rua, bandeira do Brasil, idosos, crianças, verde e amarelo, patriotismo, é a nossa pátria, pátria amada Brasil, vamos defender a nossa pátria, vamos defender nossas famílias, vamos defender os costumes, vamos defender a propriedade privada. Todo mundo continua querendo esses mesmos anseios, mas tem medo de externar. E eu fiquei, pessoal, assim, estarrecido
ao ver o depoimento do coronel Jean Lawande Filho na CPI da CPMI que está andando sobre esses atos do 8 de janeiro. Dava para ver, sentir na alma daquele homem a angústia. Era uma pessoa angustiada que, nós que temos experiências de interrogatório, era claro que aquele homem, aquele coronel, que até um deputado perguntou, coronel, qual é a sua patente, né? Imagina, né? Perguntar, coronel, qual é a sua patente, né? Enfim, ele mostrava um temor absoluto. Eu fiquei com muita pena daquele cidadão naquele dia, porque estava claro que ele queria falar outra coisa. Estava claro e evidente, mas ele exerceu uma linha de defesa orientado por seus advogados, enfim, é um direito dele. Mas eu quero dizer o seguinte, aquelas ofensas que foram lançadas ao coronel Lawande, ele foi chamado de mentiroso várias vezes, foi chamado de covarde várias vezes. E uma pessoa de honra ser chamado de mentiroso é uma coisa muito séria. Ser chamado de covarde, mais ainda, é dizer, olha, você não vale nada, você é um covarde. Tem coisa pior do que uma pessoa ser chamada de covarde? Eu quero dizer para todos que estão nos assistindo que aquelas palavras daqueles parlamentares que chamaram o coronel de covarde são palavras que estão tipificadas no Código Penal no artigo 140. Aquilo caracterizou uma injúria à pessoa do coronel. O coronel poderia ter respondido, covarde é o senhor, se o chamasse de senhor. Covarde é você. Mentiroso é você. E você vai perguntar, mas Sebastião, ele não poderia ser preso? Eu vou situar antes. Existe uma figura em direito penal chamada retorção. Olha, isso aqui serve para todo mundo. Eu não estou dando aula, mas é a vida, né? Tem a figura em direito penal chamada de retorção. O que é retorção? Se você recebe uma ofensa e você responde na mesma hora com outra ofensa, uma ofensa diferente, se é a mesma não é crime. Sabiam disso? No que ele foi chamado de covarde, ele poderia ter dito covarde é você e não teria cometido crime nenhum. Poderia ter sido preso por desacato? Poderia, porque nós estamos vivendo na época do arbítrio. Mas aí, quem desse a voz de prisão ia responder por abuso de autoridade. Entenderam? Futuros depoentes das CPIs. Entenderam? Se vocês forem ofendidos, vocês podem responder da mesma moeda? Por quê? Porque se recebesse voz de prisão pela retorção, pela devolução da ofensa, estaria cometendo, quem desse a voz de prisão, abuso de autoridade, ou seja, prender alguém por um fato que não é crime. Perceberam? Então, diante desse temor que se instalou no país, eu compreendo a posição do coronel Lawande e não conheço, quer dizer, coronel, o senhor tem a minha solidariedade. O senhor tem a minha solidariedade total, tem o meu respeito, né? O senhor não é um coronel furro do exército, um coronel fechado, é designado para uma missão nos Estados Unidos como militar, adjunto, se o senhor não tivesse as qualificações necessárias. Eu tenho certeza que o senhor, a ser chamado de covarde, muitos oficiais das nossas Forças Armadas e praças também, oficiais superiores, oficiais generais, praças de todas das três forças, tenho certeza que se sentiram ofendidos também, mas não tem como reagir, não é? É o quadro que nós estamos vivendo. Ontem eu estive lá no Senado Federal, eu ia participar de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, fui convidado pelo deputado Marcel Van Hart, do Rio Grande do Sul. Essa audiência foi proposta por ele e pelo deputado Sanderson, também lá do Rio Grande do Sul, para debater os fatos do 8 de janeiro. Mas essa audiência foi cancelada por conta da votação da reforma tributária hoje na Câmara,
o presidente da Câmara suspendeu todas as atividades. Mas os familiares fizeram um ato lá no Senado, eu lá estive, estiveram lá o senador Girão, o senador Seif, o senador Bolsonaro, o senador Magno Malta e alguns deputados federais, o deputado Luiz Felipe Orleans de Bragança, outros que eu não me recordo o nome agora, me perdoe. E o senador Magno Malta, quando usou da palavra, fez um pronunciamento belíssimo, vale a pena ser visto. Ele disse, olha, eu sou o único senador que tem autorização para ir toda semana nos presídios, visitar tanto no presídio masculino quanto no feminino. Mas o que é um absurdo, hein? Porque um senador, um deputado, não precisa de autorização para exercer o seu mandato. A fiscalização, ela é própria do parlamento, dos deputados federais e senadores, diferente de outras instituições. Muito bem. Mas, infelizmente, os parlamentares se submeteram a pedir autorização ao Supremo Tribunal Federal, diga-se ao senhor ministro relator, Alexandre de Moraes, para exercer o seu mandato. E ele disse ontem que temia, isso é público, não estou quebrando nenhuma confidência, que temia que essa semana a sua autorização para visitar os presídios fosse suspensa por conta da manifestação que fez. Eu juntei a oitiva do coronel Lawande, falei general, espero que o senhor chegue a general, que isso não impeça a sua caminhada na carreira, com a fala do senador Magno Malta, eu digo, meu Deus, onde é que nós estamos? Nós estamos falando de parlamento. Estão falando de atos praticados pelo Supremo Tribunal Federal. Olha, os relatos dos advogados dos presos, o relato das vítimas, é uma coisa das vítimas, olha, das famílias, dos acusados, que eu considero vítimas, foi até um ato falho, mas é verdadeiro, né? Impressionante. Eu vou contar um fato no final que vocês vão me entender. Então, por tudo isso, pessoal, eu acho que nós temos que perder esse medo e lutar para mudar a justiça. Eu não sei como é que faz, eu tenho um jovem amigo aqui que é da tecnologia que está me ajudando, o Marcos Lira. Nós vamos levantar uma hashtag mudar a justiça. Vamos fazer 50 milhões de pessoas mudar a justiça? Preciso fazer alguma coisa diferente, lá? Não, eu continuo. Então, como nós podemos fazer isso? Protestando e nos manifestando. Poderíamos fazer a manifestação em casa, como na Covid, ficar em casa? Poderíamos, mas não teria efeito, porque a mídia internacional precisa ver. Então, eu quero fazer um convite. Eu quero convidar Jair Messias Bolsonaro a liderar novamente as manifestações de rua para mudar o nosso sistema judicial. Desde a investidura no cargo, que não está correta, a Suprema Corte do país ser composta por ou indicações políticas ou indicação de amigos. Isso não está correto. Nós temos que fazer uma mudança geral nisso. Não está correto o Supremo Tribunal Federal julgar os senadores e os senadores julgarem os atos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso precisa ser mudado. O presidente Bolsonaro, e assim vou me referir porque é assim que nos referimos às autoridades que exerceram os cargos, ele cumpriu a Constituição, jogou, como ele dizia, dentro das 4 linhas, tanto cumpriu a Constituição que não está no exercício do cargo novamente, está fora, cumpriu a Constituição. Mas ele perdeu os seus direitos políticos. O presidente Bolsonaro, olha, aqui está falando um homem idoso, experiente. O desenho que está formado, a moldura desse quadro é para uma prisão sua futuramente. É para uma prisão sua.
Isso está desenhado. Alguém me contou isso? Eu sonhei, tive uma revelação? Não. É análise dos fatos que nós estamos observando. E o senhor vai esperar? O senhor vai esperar ser preso? De dentro da prisão, o senhor acha que consegue liderar? Presidente Bolsonaro, escute o que eu vou lhe dizer. A história tem os heróis, o registro, por lutas, e o senhor já lutou pela covardia que fizeram, o senhor está no lucro, né? Daquela facada que o senhor levou, não é? Mas a história diz que você luta por uma causa, você pode ganhar ou perder. Nessa caminhada da luta, você pode ser preso, qualquer um de nós pode ser preso, pode perder a vida, mas deixou plantada aquela semente para a mudança. E a mudança que nós precisamos fazer é, inequivocamente, a mudança do poder judiciário. Eu não estou preocupado com a política. Realmente não estou. Porque se nós tivermos um poder judiciário que não está emocionalmente envolvido, não importa qual governante que esteja. Agora, a nossa Suprema Corte atual, como eu disse no começo, tomou gosto pelo poder. A Suprema Corte hoje governa o país. Governa o país. Estão votando hoje a PEC, não sei se vai ser aprovada da reforma tributária, se aprovar na Câmara ou no Senado, isso pode ir ao Supremo, e o Supremo pode dizer não, não é dessa maneira. Está correto isso? Não está. Então a nossa luta é para mudar o país. E vejam como é importante lutar e ter resultado. Ontem, nesse primeiro fórum de debate dos familiares dos presos do 8 de janeiro, o advogado Dr. Bruno mostrou, lá estavam duas crianças, uma criança de 3 anos e uma criança de 8 anos, cujos pais estavam presos desde o dia 8 de janeiro. E essas crianças cuidadas por uma irmã mais velha de 20 anos de idade. Os pais presos. Vejam quando se fala tanto de proteção à criança. Pais presos, as crianças cuidadas de uma irmã de 20 anos que ainda está numa fase da vida que ela própria precisaria ser cuidada. Hoje, agora à tarde, o Dr. Bruno mandou uma mensagem dizendo que a mãe foi solta, foi concedida liberdade a ela. Por quê? Porque fruto da exposição, qualquer pessoa, o mínimo de sensatez, mas como é que pode prender o pai e a mãe e deixar abandonada?